Bom, gente, recebendo hoje aqui uma das mentes mais brilhantes do Evangelho, na minha visão, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e que eu também admiro, Caio Fábio de Araújo Filho. Tudo bem, Caio? Meu querido, o prazer é meu. Voltar aqui com você é sempre uma alegria. Caio, prazer é meu. Eu já te considero meu amigo já, Caio. Por Posso favor, falar isso, né? Não só considere, saiba-se, sinta-se, assuma-se, meu amigo. Que legal, muito legal. Eu tô pra ir em Brasília, inclusive eu quero ir no culto lá, presencial. Isso, um domingo à noite lá no Caminho da Graça. Quero ir no café, tem um café antes, né? Tem cafezinho, vai lá em casa. Vou. Vai lá no meu jardim. Quero ir, nossa, vai ser demais. O meu Éden. Quero ir. Pessoal, meu nome é Marco Brito e esse é o Entrando na Mente Podcast. Agradecer a todos vocês que estão assistindo aí. Caio, eu tenho pensado muito, você traz verdades da Bíblia, eu chamo de verdades ocultas, porque nem todo mundo consegue entender ali o que está acontecendo, ou ver aquilo. Não deveria ser mais fácil, Caio, entender a Bíblia, já que Deus queria que todo mundo entendesse? O problema do entendimento da Bíblia é a Bíblia. É porque resolveram colocar dentro de uma biblioteca, porque o nome Bíblia vem de biblos, que significa biblioteca. E essa Bíblia protestante, evangélico-protestante, é a mais curta, a mais resumida de todas. A católica tem 7 livros a mais, tem algumas outras Bíblias de natureza ortodoxa que tem 12, 15 livros a mais, e tem a Bíblia etíope, que chega a ter 87 livros. Agora, eles pegaram o pacotão inteiro da literatura judaica, da Torá, do Pentateuco de Moisés, antiquíssimo, obsoleto numa quantidade brutal de declarações que, se você as praticar, você é preso. Se você pegar a lei de Moisés e praticar no dia de hoje, você vai para a cadeia. Sim. E aí colocaram tudo isso num pacote só, sem distinção nenhuma, aí inventaram de enfiar as coisas pertinentes a Jesus no mesmo pacotão, no mesmo combo. Aí puseram Mateus, que é antitético em relação a tudo que Moisés praticamente falou, a ponto de Jesus, em cada frase do Sermão do Monte, dizer: ouvistes o que foi dito por Moisés, pelos antigos, no passado? Eu, porém, vos digo. Ele contradiz. Faça outra coisa. Faça outra coisa, não é mais assim, acabou, aquele tempo está vencido. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Aí ele bota um risco ali, agora é pregado o Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus é o que Jesus encarnou, manifestou, ensinou e propalou. E não há equívoco nenhum quanto ao fato de que não dá para achar Jesus parecido com Moisés. Isso. De modo algum, eles são seres que parece que vêm de planetas diferentes. Mas aí o povo é tão ignorante que fala assim, não, mas ele disse que ele veio cumprir a lei, ele não viu abolir a lei. Cumpriu, ele veio para cumprir e cumpriu. Cumpriu e terminou. Cumpriu para terminar, né? No sentido de encerrar. O que ele disse na cruz? Está consumado, está acabado. Não tem mais dívida nenhuma. Aí vem Paulo, em Colossenses, e diz que chama a lei de Moisés de o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, foi inteiramente removido por Jesus e encravado na cruz. De modo que o que emerge dali é o Evangelho do Reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos de coração, os pacificadores. Tudo que Moisés não recomendou ser. Não vos vingueis a vós mesmos, não julgueis. Tudo que decorre dali você não encontra na lei de Moisés como um mandamento prioritário e explícito.
É o oposto, é a antítese. Aí você pega, por exemplo, uma carta de Paulo aos Filipenses, recomendando alegria, gozo, prazer, comunhão, integração, consolação de uns para com os outros, e tente encontrar alguma semelhança com os ensinos do Velho Testamento. O que Paulo escreveu aos Efésios sobre espiritualidade, dimensões espirituais, sobre o crescimento de Deus em nós em Cristo Jesus, ou o que ele escreveu aos Gálatas dizendo: fiquem grávidos de Cristo para que ele cresça e se desenvolva em vós. O Novo Testamento inteiro é a antítese do que o Pentateuco ensinou. Uhum. Agora, se você quiser piorar infinitamente as coisas, a única coisa que não piora no Velho Testamento em relação ao Novo são algumas porções dos Salmos. E eu agora acabei de lançar um curso chamado O Poder dos Salmos, que é a releitura dos Salmos tendo Jesus como chave interpretativa. Que legal, vou fazer. Faça, tá lá, disponível no caiofab.com.br/cursos. Foi lá, eles mandam para você. Aí os Salmos viram milhares de evangelhos de acordo com Jesus, porque tem coisas nos Salmos que não dá para você aturar. Como, por exemplo, Salmo 137, no final: bem-aventurado é todo aquele que pegar os filhos dos babilônios e arrebentar a cabecinha deles na pedra, esmagar. E a quantidade enorme de outros salmos que dizem: ó Senhor, me vinga, mata os meus inimigos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, isso não é verdade, né? Não, isso aí é verdade. É verdade, cara? É verdade. Porque não é possível um justo mendigar o pão? Não, é verdade se o justo não quiser trabalhar. Ah, entendi. Não quiser, mas uma pessoa que trabalhe, se ela não procurar um emprego, se ela só procurar trabalho, ninguém passa fome quando não quer emprego e quer trabalho. Entendi. Um justo seria também a pessoa que vai atrás, né? O justo não é um indivíduo que fica sentado esperando que alguma coisa aconteça. Na justiça do reino de Deus existe ação, existe compromisso, existe solidariedade, existe responsabilidade, existe produção, tudo isso está no pacote. De algum lugar vai aparecer, mesmo que todo mundo te negue. Nunca faltou, e a promessa de Jesus nos evangelhos é que não vai faltar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que não tem nada a ver com viver dentro de igreja, templo, sendo diácono, presbítero e tudo. O reino de Deus está no mundo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus nas tuas tarefas de trabalho, profissionais, no cuidado conjugal, na criação de filhos, nas relações sociais, nas escolhas variadas. É aí que eu levo o reino de Deus. O reino de Deus não vem com visível aparência, como Jesus diz em Lucas 17. É uma atitude, é um estado de espírito, é um olhar, é uma interpretação, é uma postura, é um modo de ser. Pratique esse modo de ser e não vai faltar nada. Todas as coisas te acompanharão. Então, voltando aonde a gente estava, o que eu estava dizendo é que o Novo Testamento ter colocado nesse combo o que é obsoleto, o que é... Deixado claro, né? Do Alzheimer do passado. Precisa ser esquecido. Tem que ser deixado de lado. Paulo chama de caducidade da letra. E quando você fala isso, o pessoal acha que você tá pegando pesado, né? Mas é Paulo, eu tô citando Paulo. Briguem com Paulo. Ou então o escritor de Hebreus diz que essas coisas eram sombra que passaram. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo usa a linguagem da caverna de Platão, quando ele diz que era sombra. Era como estar dentro da caverna de Platão, só vendo aquelas coisas sem entender e ver nada com nitidez. Você enxerga com nitidez no Evangelho de Jesus. Mas como tanto a Igreja Católica, que determina quase tudo no ocidente da Terra, e os protestantes, que depois vieram a se chamar também de evangélicos, são a continuidade da Igreja Católica. Eu digo que o protestantismo é um catolicismo que fez dieta.
Então, eles tiraram aqueles ídolos de dentro dos templos, eles fizeram dieta, fizeram uma bariátrica. Mas a estrutura principal continua lá, não se chama mais o pastor de sacerdote. Mas o pastor protestante é tão sacerdote quanto o pastor, o sacerdote católico. Sim. É ele quem te batiza, quem te casa, quem dá as ordens, quem controla tudo. É o mesmo controle, é o mesmo domínio e é a mesma loucura. Ficou até pior, porque na Igreja Católica o padre tem menos autonomia de dominação sobre a congregação do que os pastores evangélicos protestantes, neopentecostais especialmente, conseguiram adquirir em relação a esse povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda e obedece a tudo que eles dizem. Então, colocar o pacotão todo dentro da Bíblia, chamar o livro de a palavra de Deus, não saber fazer distinção entre uma coisa e outra. Tem gente que diz, não, Jesus é lindo, mas eu prefiro Moisés. É. Você nunca ouviu isso? Já. Eu ouço o tempo todo há 52 anos. Não, Jesus é maravilhoso, é lindo, é romântico, mas eu gosto é de Moisés, é do pau cantando, é de ameaça, é da terra se abrindo, o pessoal sendo engolido. Uhum. Tem gente que diz, o senhor prega esse evangelho da graça de Deus, é a coisa mais linda, mas eu sinto saudade mesmo, é do Senhor dos Exércitos. O pessoal fala que Deus não muda. Mas não parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? A impressão que dá não é essa? Que Jesus é como se fosse uma versão de Deus mais mansa? Olha, o Deus do Velho Testamento é o Deus semítico dos judeus, que é a cara dos outros deuses dos povos. É que o povo é muito ignorante, não estuda história, nem antropologia, nem arqueologia, nem nada. Ele é a imagem e semelhança do povo. Ele é a imagem e semelhança, antes de ser dos semitas judaicos, por exemplo, o deus El, que a gente adora nas nossas canções, El Shaddai, Sim. El Shaddai. O deus El era um deus cananeu, casado com uma deusa chamada Acera. Aí o que os judeus fizeram? Tiraram a deusa Acera da jogada, mas ficaram com El. A própria palavra, a designação de Elohim, vem de El. E na maioria das vezes o Elohim designa anjos, seres superiores de outras naturezas. Olha, a Bíblia, se você for olhar com acurácia, sem medo histórico, intelectual e acadêmico e filológico e histórico de chegar aonde as coisas estavam, você vai encontrar um outro livro que os crentes nunca leram, nem querem ler e os pastores não querem nem saber. Porque esse pacotão que está aí é ultra conveniente para manter todo mundo sob controle. Sim. Aí quando qualquer um que saiba disso, e no meu caso, quando eu digo isso, eu viro herege por estar dizendo a sequência da verdade cronológica de como as coisas mudaram. Então, na realidade, a única coisa que vincula Jesus ao Velho Testamento é a genealogia de Jesus que vem do Velho Testamento. Agora, uma genealogia perversa, porque eu não queria ter aquela genealogia de Jesus, só tem gente canalha ali, com exceção de uns poucos, né? É rei perverso, é gente que matava filho, é gente idólatra para todo lado, é um negócio horroroso. E até os melhores, como Davi, é lindo, lindo, lindo para 3.000 anos atrás, onde todo mundo matava todo mundo, ele matava menos, era um cara mais sensível, mais humano em algumas coisas, mas cometeu as barbaridades que eu dou graças a Deus que meu pai nunca nem em pesadelo sonhou em praticar. Sim. Você vê, por exemplo, Abraão, herói da fé, mas se eu imitar Abraão, eu vou ser excomungado de todos os lugares, porque Abraão não cabe nem nas igrejas evangélicas de hoje, nas práticas do cotidiano dele. Jacó era um bicho que precisava se converter, e até o fim da vida ele continuou amargo. Lá no Egito com José, quando o faraó perguntou quantos anos você tem, aí ele falou aquela quantidade de anos que chegava perto de 200,
Ele disse: os meus dias foram poucos e maus, um cara amargurado, que gerou 12 filhos, dos quais 2 não eram ruins. Um era muito bom, que era José, e outro era um cara tímido, Benjamim, e muito sofrido. Nasceu de um parto de dor, onde a mãe morreu, e passou a vida inteira ouvindo dizer que um dos irmãos dele, o mais próximo a ele, que era José, tinha morrido, vendo o pai chorar. E os outros 10 eram uns canalhas, que não só quiseram matar o irmão, só não mataram por uma intervenção e uma circunstancialidade, tudo por ciúme e inveja, e que praticaram estupros, praticaram genocídios, praticaram... É só ler o Gênesis que os caras não leem a Bíblia. Aí ficam falando do leão de Judá. Mas, meu Deus, Judá foi um cara porco. É. Porco. Leia lá em Gênesis. Comece a ler do capítulo 17 para frente e vê quem que você admira dentre as 12 tribos de Israel. A não ser José, que não teve nenhum nome contado entre as 12 tribos. Foram os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Agora, o próprio José, que era um homem bom e de caráter, estava longe de ser uma figura aceitável pelo meio cristão nos dias de hoje. Sabe por quê? Ele praticava adivinhações. Está escrito no livro de Gênesis. O copo de adivinhações de José. Ele foi também educado na cultura egípcia. Ele aprendeu aquilo tudo ali. Então, o povo, na ignorância dele, eles são capazes de apedrejar e expulsar todo mundo que parece com os heróis do Antigo Testamento, que eles veneram, embora não conheçam, nenhum deles não queiram conhecer, não saibam coisa alguma. Então, o maior problema que a gente tem hoje é a Bíblia ser colocada para ser considerada como um livro inerrante, que não é corrigido nem pelas práticas de Jesus e que gera uma igreja esquizofrênica. Caio, porque se você aceitar os pressupostos do Pentateuco e de Moisés e quiser conciliar isso com Jesus, só se tornando um ente esquizofrênico. Quando o próprio Moisés disse: olha, eu sou relativo, depois de mim vem um outro a quem vocês devem seguir e obedecer em tudo, porque o que eu estou dando aqui para vocês é a relatividade de algo que é circunstancialmente adequado a esse tempo, a essa hora, mas eu não sou a revelação final de nada. Então, colocar Moisés... Mas era necessário isso, que houvesse esse sistema para que Cristo viesse? Não, não era. Na realidade, não era. Isso é apenas porque, como a gente vive no espaço-tempo, no espaço-tempo você tem que ter determinadas sequências históricas, porque do contrário você não tem história. Por que Deus era tão detalhista naquele sentido de... Quem disse que era Deus e não era Moisés? Digo assim, tem que entrar um só e se entra amarrado numa corda. Sinceramente, na realidade, quando Moisés subiu o Monte Sinai, eu não consigo ver o eterno, glorioso, o Senhor de todas as dimensões e universos, presente, fazendo barulho, fumaça, cangô de trombeta. Aquilo ali era muito mais uma manifestação de anjos. Aí alguém diz: o Caio já vem com outra heresia. Não! Leia Hebreus. Hebreus diz que o Velho Testamento foi dado, todo ele, pela mediação de anjos. Então, Moisés subiu ao monte, ele recebeu a lei de anjos. Tudo que você encontra no Velho Testamento, você encontra anjo o tempo todo se manifestando, circunstancialmente. Mas não dando nada que seja definitivo. O definitivo só aparece em Jesus. Antes de Jesus, as coisas são relativas. Ô, Caio, por que tanta ordenança, tanta coisa, tanta coisinha pequena? Imitação do Código de Hammurabi, de onde Abraão veio. 300 anos antes de Abraão, surgiu o rei Hammurabi, que foi um cara extraordinário, um legislador, e a lei de Moisés é um chupes
do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era muito melhor. Tinha muito mais detalhamento, tinha inclusive o que fazer com médico canalha, com bruxos, com feiticeiros, com gente mentirosa, com um monte de coisas, tinha prescrições variadas, que você encontra a repetição delas na lei de Moisés. Então também não tem nada original na lei de Moisés. Não tem um mandamento original na lei de Moisés, que não tenha vindo de outros. Aí quando você começa a estudar os egípcios, os hititas, os outros povos da terra, você vai vendo a semelhança toda entre todos eles. Por exemplo, eu estava agora, há 20 dias atrás, no Egito, e com um grupo de pessoas e uma equipe de televisão filmando um documentário comigo. Eu fui mostrando para eles como a maior parte dos templos egípcios são uma maquete, são uma manifestação arquitetônica maior do que a maquete do templo do rei Salomão e do tabernáculo de Moisés. Mesma estrutura? Mesma estrutura. Você entra, tem uma entrada, depois logo tem um átrio, depois do átrio tem um santo lugar, aí você anda, e você entra num lugar onde só o sumo sacerdote especializado entrava. É tudo a mesma coisa. Você chega num templo de Karnak, por exemplo. O adorno todo do templo de Karnak são cordeiros e carneiros para imolação. Bem antes Mas muito antes. Moisés não tinha nascido ainda e já estava lá. É o que você lê, por exemplo, no profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 11, quando ele diz aos judeus: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, sim, aonde vocês reúnem a iniquidade com ajuntamento solene e me oferecem esses sacrifícios nojentos, porque vocês não sabem que meu nome é glorificado entre todas as nações da terra, onde me são oferecidos holocaustos, oferendas e incensos muito mais puros e sinceros e honestos do que vocês me oferecem nesse tempo. Fala pra Elias, não é igual você, tem vários outros que não se dobraram, né? Muitos. Isso ali em Israel, mas tinha muito no mundo inteiro. Ou você lê Romanos no capítulo 2, Paulo dizendo que os gentios que nunca souberam da lei de Moisés, nem de lei nenhuma, tinham uma lei posta por Deus no coração deles. E que eles se orientavam por essa lei, e por essa lei eles seriam justificados, e todo mundo saberia disso no dia em que Deus abrir os segredos dos corações da humanidade. Está escrito em Romanos capítulo 2, verso 16. A mesma coisa é repetido por Paulo em outros momentos no Novo Testamento. E o final da Bíblia, que é a Nova Jerusalém, vem gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. E não é porque viraram cristãos, nem judeus, nem coisa alguma, é só porque são humanos que ficaram embevecidos com a luz do Cordeiro e vão à Nova Jerusalém, cuja árvore da vida, as folhas dela servem até para a cura de todos os povos que vão lá, e está aberta em todas as direções, sem acepção de pessoas, e é onde não há santuário, não tem templo judaico, não tem templo cristão, não tem templo de ninguém. Andei por ela e não achei santuário. Só o que havia era a luz do Cordeiro. Nem o próprio Cordeiro visualmente estava manifesto, era só o resplendor daquela glória, daquela luz. Não tem nenhum lugar de trono para você chegar dizendo: eu cheguei bem pertinho do trono de Deus. Porque tudo isso estaria entronizado no coração, como Jesus já disse que seria há muito tempo. Mas é que crente é fetichista. Se você começar a dizer, eu começar a dizer que esse copo aqui e essa água tem poderes milagrosos, e eu fizer isso há alguns anos, cara, milhões de pessoas vão pedir o meu copo com a minha água milagrosa e vão gastar qualquer dinheiro, porque é todo mundo pagão. Então a gente lida com o paganismo, não é entre índios. Os índios são menos pagãos.
muito menos pagãos. Eu sou amazonense, eu conheço índio, já vivi com índio. Tenho intimidade com índio e com gente da terra inteira. Tem gente muito menos pagã. O que você acha da experiência do ayahuasca? Eu acho que é uma experiência absolutamente fantástica, porque quem é que poderia descobrir que duas árvores totalmente distantes e distintas, se você batesse a mistura da raiz de uma com pedaços da outra, iria produzir aquilo ali. Os indígenas não usavam para ficar doidões. Eles usavam para revelações, hipersensibilizações, percepções e terapias pessoais. Você já tomou? Quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu tomei de tudo. Eu só não tomei urina de vaso sanitário. Mas, digo, faz algum sentido espiritual? Tem alguma utilidade? Para algumas Igual as pessoas estão tomando hoje bastante por aí? Hoje em dia, meu Deus, isso virou bagunça, né? Sim. Desde que inventaram o Santo Daime, que o pessoal vai lá para tirar onda. Mas quando, no meu tempo, lá em Manaus, que eram só índios e hippies que tomavam, o pessoal fazia querendo cumprir o rito indígena. Sim. Então, eu encontrei muita gente que teve experiências interessantes, algumas até de natureza terapêutica. Sim. Eu vi algumas pessoas que tomaram e se enxergaram e disseram, bom, eu vou voltar para casa, eu estou fugindo como hippie, mas eu vou voltar para o meu pai, para a minha mãe, reconstituir a minha vida. Eu entendi isso nesse processo, e tanto quanto eu encontrei alguns que exageraram, porque aquilo ali tem prescrição de medicina xamânica, não pode passar de uma determinada quantidade, dose, nem exageros, senão faz mal. É igual uma medicina. E que surtaram e nunca mais voltaram ao normal, como também acontece com Rivotril, com É verdade fentanil, que você pode acessar seu inconsciente, enfrentar os demônios. Não, aí já é papo de quem está querendo fazer essa viagem. Em geral, o que o ayahuasca produz é trazer à tona aquilo que está guardado, camuflado, vedado, fechado e até obstruído no seu inconsciente. É uma revelação psicodélica da interioridade humana. E tem alguns mais sábios, outras pessoas menos sábias. Os insensatos ficam querendo mais e mais e mais. E os sábios dizem que bom que eu enxerguei isso que eu não tinha enxergado, eu vou procurar o meu caminho. Como se desse uma desligadinha naquilo que está segurando você de visualizar. O consciente é muito empedrado. Uhum. Especialmente o consciente do século XX para cá, com muito pouco estímulo ao seu desenvolvimento. Por incrível que pareça, apesar de Freud, Jung, Carl Rogers, Lacan, esse pessoal todo, mas a consciência ocidental é muito empedrada. O passado tinha muito mais capacidades de viagem para dentro. Então, esses mecanismos ajudam, como eles começaram a ser testados nos Estados Unidos no meio do movimento hippie. Sim. E cientificamente testados por gente de Harvard, de Colômbia, professores que queriam entender essa mecânica. Agora, virou bagunça, não é? No meio disso. Eu tomei quando eu era jovem, antes dos meus 19 anos de idade. E fez algum sentido para você? Eu não diria que fez sentido, fez efeito. Fez efeito? Efeito fez. Agora, eu estava tão grilado cuidando de alguns amigos que exageraram, porque eu tomei a dose normal. Agora, eu tive amigos que pegaram uma garrafa de ayahuasca e entornaram. Tá doido. E depois eu fiquei quase uma semana segurando os caras para eles não se matarem. Que eu acho que aconteceu com o filho do Chico Anísio lá, né? Do neto, provavelmente. Né? Neto do Chico Anísio, né? Provavelmente. O meu querido Niso sofre com essa lembrança até hoje. Ele é muito querido meu, muito amigo meu. Ô, Caio, qual que é o lance do Jó? Parece uma
uma aposta de Deus com o diabo. Eu já vi muita gente... É uma linguagem bíblica teatral. Aquilo ali não aconteceu, é uma metáfora. Não, nada daquilo. A maior parte das coisas expressas na Bíblia são antropomorfismos. Ou seja, são construções humanas para que os humanos, no pauperismo de linguagem, de compreensão, consigam entender uma dinâmica de verdades. Mas a quem olha para aquilo ali está vendo uma corte real da antiguidade. O que o Jó quer nos ensinar, esse livro? O livro de Jó? Que o sofrimento pode vir para todos e que Deus não tem necessariamente nada a ver com isso, que é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Se você está sofrendo, parece que foi Deus que permitiu, que botou a mão ou que pesou. E não! Para Deus existem muitos fenômenos acontecendo simultaneamente. O último deles é esse chamado intervenção da mão de Deus pesando sobre alguém. O acaso, eu chamo de o livre-arbítrio fenomenológico concedido por Deus à natureza e à criação e aos diversos vetores e fatores da existência criada. Que quando se combinam e a gente não entende, você chama de acaso. Agora, era Deus ali mexendo nos strings de tudo? Não. Deus criou tudo quase que Deus criou, ele deixou que andasse na sequência do processo evolutivo, dos acoplamentos e das formações, das sofisticações, porque a tendência desse processo é sofisticar, evoluir, aumentar, melhorar tudo aquilo que decorre como subproduto daquilo ali. Uhum. Agora, você já ouviu falar, obviamente, nessa atual teoria holográfica, que o que esse pessoal está dizendo? Que o universo é todo digital, igual a um videogame, e aí eles acham que fizeram uma grande descoberta. Como se fosse uma simulação? Uma simulação. Agora, se a simulação é pior do que a teologia. É pior do que a predestinação, é pior do que o arminianismo, é pior do que isso tudo, porque tem alguém controlando lá, né, o joguinho. Joga uma bomba ali, libera poderes especiais para aquele. Não, tira esse aqui da jogada. Se for isso, não faz sentido nenhum. Não, é igualzinho, é uma teologia digital. Mas continuam os predestinistas, os arminianistas e outros, muitos de outras linhas. Não melhorem nada, continua tudo burro, apequenado e diminuído, porque eles não conseguem entender que o Deus lindo, maravilhoso, soberano, criou as coisas de tal maneira e deu liberdade para essas coisas e deu também liberdade para os fenômenos. É que Paulo, por exemplo, quando Paulo descreve principados, potestades, ele também fala de poderes. Quando você vai ver o que ele está falando de poderes no Novo Testamento grego, ele está falando justamente da fenomenologia que tem operação de vida própria. São os fenômenos que Kant chamaria de fenomenologia, de mundo da fenomenologia, que não tem nada a ver com Deus. Deus é o em si, indescritível. Agora, tem um monte de fenomenologias. Aí vem tronos, que são organizações angelicais, como a gente chama na Bíblia, chama de anjo, apelida de anjo, arcanjo, principado, isso e aquilo, mas são criaturas de outras naturezas. É que a gente também, na nossa pequenez, na nossa burrice, a gente só consegue imaginar a vida se for biológica. Tem que ser biológica. Agora, eu creio que a vida pode ser produzida de energia pura, de vários tipos de energia, não precisa de biologia. Não precisa ser a repetição da mesma vida que aconteceu na Terra, que foi só um fenômeno de vida na Terra. Mas existem não só em outros planetas... Você diz outras ordens, luzes, outros fenômenos. Tipo tem luz. Você viu agora, os chineses conseguiram congelar a luz. Daqui a pouco, nos próximos anos, você vai ver
a descoberta de luzes de vida sendo produzida por várias formas de energia que não tem nada a ver com as dimensões biológicas que produziram e carregam a vida na Terra. Nós somos só uma pequena dimensão nesse universo de criações indizíveis de Deus. Você quer saber, por exemplo, olhe para os anjos. Cada grupo de anjos que se manifesta no Velho Testamento tem uma expressão diferente. São seres diferentes. Tem alguns que ganham corporificações, que comem churrasco com Abraão, ou de Gênesis, engravidou, gente, isso eu não consigo entender. Gênesis 6, que possuem as filhas dos homens. Por quê? Porque tem várias gradações de seres no universo. É como se fosse, existe anjo que tem corpo e anjo que não tem corpo. E aí, tem anjo que tem transcorpo. Tem anjo que tem ambas as coisas. Tem o não-corpo do ponto de vista da materialidade, mas que consegue criar corporificação. Consegue se materializar. Materializar. Quando Jesus fala que nós, quando partirmos para a eternidade, seremos como os anjos dos céus, não nos casaremos, não nos daremos em casamento, ele está falando de nós, humanos, projetados para essa condição. Nessa condição, nós, humanos, deixaremos de ser, meu Deus, cadê a minha mulher? Onde estão os meus filhos? Tudo vai virar uma comunhão cósmica de relações de consciência. Mas não é por causa do que ele disse a respeito de nós, humanos, projetados para a eternidade, que todos os entes das muitas e múltiplas e indefiníveis dimensões, eternidades e condições, são todos condicionados a nós, humanos. É um antropocentrismo perverso. E fazer teologia com uma frase curta, né? É. Que aí o pessoal já conclui, então, que o paraíso é aquele paraíso espírita, né? Que é um negócio tudo branco, todo mundo ali meio vagando. Passeando, aqueles jardins de Versalhes, aquele negócio. E ele nem tá falando sobre casamento, né? O pessoal pegou no casamento, mas não é sobre casamento, é uma alegoria, né? Porque a conversa no contexto do Evangelho era sobre a mulher que tinha sido esposa de 7 homens. Pois é. Então, quando houver a ressurreição, de qual desses ela será esposa? Aí Jesus disse, vocês não entendem nem vai importar isso. Nem o poder de Deus. Quando acontecer a ressurreição, não vai ser mulher de ninguém. Isso vai ser algo de outra dimensão. Quase que ele falou, dane-se, né? De quem ela foi esposa. Vocês não entendem mesmo. Agora, ele estava preso ao espaço-tempo há 2000 anos atrás, tendo que lidar com o pessoal com a cabecinha de nós. Sim. Desse tamanho. Hoje em dia, eles não conseguem entender, imagina há 2000 anos atrás.